Olá, Fer. Boa tarde. Olá, Seja boa bem-vinda à nossa tarde. live. Obrigada, Isabela. Que bom estar aqui com É, vocês hoje. Pois é, apresenta aí a família pra gente. Olha só quem está participando também, o pequeno Tito, Olha, que Tito. alegria. Olha, Isabela, filho. Deu oi pro pessoal? Oi, Olá. Tito! É, Tudo bom, filho? Thales? Seja bem-vindo também à Olá, nossa live. olá pessoal. Eu vou deixar você se apresentar, então, apresentar essa família linda para o pessoal que está em casa e que ainda não conhece vocês. Bom, eu me chamo Fernanda, né? Aqui é meu filho Tito. E tá aqui do meu lado também o meu esposo Thales. Essa aqui é a minha família. É, mamãe. Que coisa mais linda, gente. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui, compartilhando um pouco do ministério de vocês aqui conosco. Obrigada, Amém. Isa. Fê, é um prazer ter você aqui, de uma forma especial, conversando com a minha amiga, de colega de base aqui na PMT. Muito obrigada pelo seu tempo. E eu queria que você se apresentasse um pouco mais, contasse um pouco sobre você, sobre o seu chamado, como Deus tem te direcionado para a obra missionária, para quem está em casa possa te conhecer um pouco mais. Bom, eu me chamo Fernanda, né? Eu sou de Aracaju, Sergipe. E o meu chamado, ele se deu basicamente no ano de 2010, né? Eu me converti no ano de 2008, lá em Sergipe mesmo, na minha igreja, Igreja Presbiteriana, Central de Estância. E foi trabalhando mesmo na igreja, a gente tinha era uma igreja muito atuante nessa parte de evangelização, né? A gente fazia trabalhos de capelania hospitalar, trabalhando com crianças, né, com evangelismo de criança nos hospitais, assim, nos finais de semana, dia de sábado. A gente tinha livre acesso ao hospital, assim, né? A gente, pelo fato de ser evangelista, né, assim, eles liberavam a nossa entrada e a gente conseguia fazer esse trabalho de capelania, né, nos hospitais. E também a gente tinha um grupo de evangelismo na nossa igreja de dança e teatro na época, o nome era Evangelizarte. E aí a gente fazia esse trabalho de evangelismo nas universidades, nas praças, nas cidades vizinhas. Então, foi a partir daí, né, nova convertida, me envolvendo nesses ministérios, o meu pastor, né, o Josmar Torres, hoje ele não está mais com a gente, né, ano passado ele faleceu de Covid, e aí ele acompanhava, né? E aí ele perguntou se eu tinha o desejo de ir para o Instituto Bíblico do Norte, né? Assim, de ir para um seminário para me preparar melhor, como eu era muito nova na fé, né? Eu fui na Jocum, no escola de férias, né? Eu falei, vou na Jocum que eu quero ver se é isso mesmo que eu quero, né? E aí eu passei uns 15 dias, né, no escola de férias que estava tendo lá. E aí eu voltei, né? Dessa escola de férias, aí eu falei, pastor, agora eu quero fazer o curso de liderança da Jocum e tal, e ele falou, calma, minha filha, vamos primeiro trabalhar você, né, e aí a gente começou a continuou os trabalhos na igreja até ele perceber, né, que eu já estava meio que pronta para ir para o seminário, e aí eu fui enviada, né, para Garanhuns, onde lá tem o Instituto Bíblico do Norte, e aí eu fiz o curso lá de plantação de igrejas, né? O curso teve duração de 3 anos. E aí foi o curso de plantação de igreja com habilitação em música sacra. O curso de habilitação em música sacra é junto, né? Assim, foram 3 anos de plantação e 2 anos de curso. Então eu fazia tudo ao mesmo tempo. E aí foi um tempo muito precioso, né? Esse tempo que eu passei no Instituto Bíblico do Norte, porque eu falo, né? Para quem quer se preparar lá é algo assim que não trabalha só nessa parte de estudo, de preparação, mas trabalha com o seu caráter, né? Eu digo que eu entrei de uma forma no Instituto Bíblico do Norte e eu saí de outra completamente diferente, com outra visão, né? Assim. E foi um tempo muito gostoso lá. E aí, depois que eu saí, né, do instituto, que eu concluí meus estudos, eu fui para lá em 2014, 2012. E aí eu saí de lá no finalzinho de 2014.
que foi o finalzinho, assim, da minha preparação. E aí, depois, E, logo eu... pode falar. E aí, como que foi que você chegou na PMT, começou também a fazer essa parte de um treinamento mais específico para missões transculturais, né? Porque às vezes a gente está fazendo instituto e está se preparando e a gente serve na igreja, né? A gente serve aonde a gente Sim. está, mas como foi que Deus te direcionou? Falei assim, não, Fernanda, eu gostaria que você servisse também em uma outra área. Então, foi algo muito engraçado, foi algo muito, muito espontâneo, assim. Eu tava... Era já final de curso, praticamente. E aí a gente teve um módulo de despertamento missionário. E foi a APMT, representante da APMT, né? Lá para Garanhuns, para o Instituto. E aí eles falaram sobre a APMT. E aí eu senti, né, aquele desejo. Eu falei, nossa, que legal. Eu queria me preparar para trabalhar com outra cultura, né? Assim, mas até então era algo muito, digamos assim, não era algo tão amadurecido ainda, né? Eu precisava conversar com a minha igreja, porque até então, depois que eu saísse do IBN, era para eu voltar para a minha igreja para trabalhar com a igreja local, né? Mas aí, direcionado pelo meu pastor, né? Pelo pastor Josmar, e através desse conhecimento, né, da APMT, foi o pastor Sérgio, eu acredito, que conversou comigo, né? Ele estava lá e ele conversou comigo, explicou sobre a APMT, depois eu entrei em contato com a Mônica, né? E aí ela me falou mais sobre. E aí tudo foi se conduzindo. Aí foi concluindo já o IBN. Em 2014, eu já fui para a PMT, fazer o CFM, o Centro de Formação Missiológica, né? Para me preparar, então, para missões transculturais. E como foi para você também essa mudança para São Paulo, de vir do IBN, né? E vir para São Paulo para fazer o curso do CFM, vim também sozinha para uma cidade grande e bem diferente do que você estava acostumado. Olha, foi um desafio, assim, porque eu acho engraçado, né, que as pessoas acham que só quem tem quem tem um choque cultural é quem vai para outros países, né? E comigo, eu não fui para outro país, né? Eu continuei no meu país, eu só mudei de estado e eu tive um choque cultural muito grande, né? Foi muito diferente, assim, né? Eu saí de Garanhuns, né? Eu já estava em um local diferente, só que é mais parecido, né, com o Nordeste, assim. Eu saí de Garanhuns e aí eu vim para São Paulo. Quando eu estava dentro do avião, vim do menor estado, né? Sergipe é o menor estado. Quando eu estava dentro do avião, que eu cheguei em Guarulhos, eu falei, uau, nossa, né? Que lugar grande, assim. Como é que eu vou, né, conseguir sozinha aqui, mulher, né? Aquela questão da fragilidade, né, assim. Mas o Senhor deu graça, né? Foi difícil no começo a adaptação, né? Eu ter que deixar a minha família, né? Ter que deixar a comunidade ali que eu estava inserida, né? A igreja, os irmãos, os amigos que eu construí durante todo esse tempo. Foi algo muito difícil para mim, né? Eu tinha um vínculo muito forte com a igreja. A gente trabalhava, era uma igreja que trabalhava com grupos pequenos. E eu lembro que na época eu era líder dos adolescentes, né? Então eu criei um vínculo muito grande com eles. E aí eu senti muita falta, né? Assim, eu lembro quando eu estava indo embora, parecia que estava ficando um pedaço. E de fato fica, né? Assim, aquela saudade, né? Como que eles vão sobreviver sem mim? Né? A gente sabe que é Deus que cuida, né? Mas a gente está ali tão, né? E foi, eu senti muito assim, quando eu deixei os adolescentes, quando eu deixei a minha família. Antes de ir para o IBN também, eu tinha deixado meu emprego. Eu deixei, né? Para vir em resposta ao chamado de Deus mesmo, né, para mim, mas não foi fácil. Em relação ao choque cultural que eu falei para você, o nordestino ele é muito dado, né? Assim, é como o mineiro, né? O nordestino ele é muito dado, ele tá rindo para todo mundo, gosta, né, de se comunicar, gosta de abraçar, gosta do calor humano. Eu lembro quando eu ficava na casa da minha mãe, as vizinhas chegam com comida para você, você compartilha também aquela comida, aquela forma calorosa. E aqui em São Paulo é diferente, né? Assim,
também pelo contexto, né? Diferente que a gente vive aqui, que vocês vivem aqui, né? Um contexto completamente diferente, não é tão questão de segurança, né? Então eu saí de lá, eu cheguei aqui, aí eu passava pelas pessoas assim na rua, eu queria dar bom dia para todo mundo e falar, e algumas pessoas não respondiam assim. Eu falei, meu Deus, a pessoa não responde um bom dia, né? Aquela pessoa mais fechada. Mas, olha, foi questão da comida, né? O paulista, ele janta à noite, aquela coisa feijão, arroz, né? A gente é acostumada com comida diferente, mas assim, foi difícil no começo, mas a gente vai adaptando, né? O Senhor vai dando graça, mas tô aqui. Houve um choque cultural, sim, mesmo sendo no mesmo país, houve um choque cultural. Não, é verdade mesmo. A gente, ainda mais que vem do interior, estranha bastante até se adaptar com São Sim. Paulo, é verdade. Não, e fora o clima, né, Isabela? O clima no Nordeste é tropical, um clima quente. Eu cheguei aqui, um frio. Falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa para esse evento. Muito frio aqui, né? Mas estamos aí. Pois é. E aqui, ó, tô até falando que por onde você passou em Sergipe também, você abençoou bastante, eles também sentiram falta. E pergunto se um dia ainda você quer voltar. Se o Senhor me direcionar, com certeza, né? Eu voltarei. Eu sinto muita saudade do povo nordestino. Eu amo demais esse povo. E falando em direcionamento, como você também foi direcionada aqui na PMT, né, para atuar na base? Hoje você atua como missionária de base, então depois que você fez todos os seus pré-requisitos para se tornar uma missionária da PMT, como foi direcionado para você atuar na base em São Paulo? Tá. Durante o meu processo de preparação para até eu me efetivar, né, como missionária na base da PMT, eu fiz o CFM, né? E aí, durante o curso do CFM, a gente vai desenvolvendo alguns vínculos, né? Os relacionamentos e tal. E aí eu lembro que quem estava trabalhando quem estava servindo na base na época era a Vivi, né? A Vivi que estava no Afeganistão, né? E aí ela estava em processo para ser enviada, né? Então ia precisar de uma pessoa para ficar no lugar da Vivi. E aí a Mônica falou, lembro que foi no módulo. Ela tava lá, coordenadora, né? A Mônica Mesquita, coordenadora, ela chegou para mim e falou: Fê, o CFM, a base é a sua cara. Vamos orar por isso, né? Eu falei, vamos orar, Mônica, porque até então, né, a pretensão era voltar para minha igreja local, né? Para trabalhar, para colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Na minha igreja local. E aí a gente orou, né? Eu coloquei tudo diante do Senhor. E eu lembro que, assim, é muito importante, né, Isabela, você está falando essa questão do como eu tive o direcionamento, né? É muito importante a gente ouvir a nossa liderança. Deus fala através do seu líder, Deus fala através do seu pastor, Deus usa o seu pastor. Por mais que você não acredite, gente, que às vezes a gente tá naquela coisa, ai, Deus falou comigo e tal, e ao seu redor as coisas não estão cooperando, o seu pastor não está concordando, então tem alguma coisa errada, né, assim. Então ouça a sua liderança, ouça o seu pastor, porque Deus vai usar o seu pastor para fazer a vontade dele na sua vida, né? E aí eu lembro que eu concluí o CFM, e eu queria continuar em São Paulo, mesmo com os desafios, mesmo sozinha, né? Eu queria continuar em São Paulo, mas eu falei, Senhor, eu sei que se for da vontade do Senhor, ou eu vou ficar aqui ou eu vou voltar. Então, eu fiz as minhas malas, né? Eu fiz as minhas malas. O pastor Agripino, ele tinha feito, né, o convite para mim para fazer a administração do apartamento da APMT, né? E para que eu pudesse dar andamento ao meu processo de candidatura, que não é só o CFM, né, para você se tornar missionária da APMT, depois a gente, não sei se vai falar disso, mas o pastor Agripino falou, né, sobre a questão da APMT, conversou comigo sobre o apartamento da APMT, e aí eu fui com meu coração aberto para o meu pastor, mesmo com a minha vontade, latejando, né, de querer ficar aqui, eu voltei, fiz as minhas malas, eu levei tudo. Eu lembro que era uma vida, né, aqui. Uma vida. Eu saí do IBN e trouxe tudo para cá. Eu trouxe tudo do IBN para São Paulo e depois tinha que levar tudo de São Paulo para lá, porque eu não sabia, né, o que o pastor ia falar. E aí eu levei tudo. Eu lembro que na minha igreja a gente teve umas 3 despedidas.
E aí, com menos de 30 dias, eu estava de volta aqui em São Paulo. Mas como assim? Você não ia ficar lá? E aí, eu fui lá com o coração aberto. Eu falei assim pro meu pastor. Eu falei, pastor, eu fui na casa dele conversar com ele, né? E aí, eu falei, pastor, o pastor Agripino conversou comigo, né, sobre a questão da gestão do apartamento da APMT e tal. E até eu terminar de cumprir os pré-requisitos, né, da APMT, e eu me efetivar, né, como missionária e tal. E aí assim, eu fui com o meu coração, falei, eu acho que ele vai querer que eu fique aqui, né? Porque era a vontade dele, né? Assim, ele tinha falado. E aí ele falou, posso conversar com o pastor Agripino no telefone? Eu falei, pode. Aí liguei para o pastor Agripino e o pastor Agripino conversou com ele, falou, né, sobre a PMT, sobre os projetos e tal. E aí ele falou, minha filha, vai de Deus. Então, eu entendi, assim, né, logicamente, que Deus estava falando através da vida do meu pastor. E aí, em obediência, também, né, eu vim para cá. Eu voltei, né, na verdade. E aí eu continuei todo o meu processo, finalizando o meu processo, né, para servir como missionária da APMT, né, cumprindo todos os pré-requisitos, finalizando o CFM. E aí, nesse meio tempo, eu vim para cá e eu morava no apartamento da APMT, né? A APMT tem um apartamento, ele serve para os missionários da APMT quando eles estão nos campos, né, que eles voltam de férias, fazer renovação de projeto, documento, reuniões, eles vêm para cá, para esse apartamento. Então, eu fiquei morando nesse apartamento, fazendo a gestão do apartamento, né? Eu fazia toda... Recebendo os missionários que chegam, né, que passam por aqui. Isso, exatamente, recebendo os missionários. E era foi um tempo muito gostoso esse tempo do apartamento, porque eu conversava com missionários de diferentes contextos, né, assim. Então, eu conhecia a realidade de vários campos, assim, foi um tempo muito gostoso e também serviu. Foi um local que eu pude ficar, não tinha despesa, né, eu não pagava aluguel. E foi esse tempo, assim, essa fase de direcionamento foi desse jeito, assim, através do pastor Agripino, conversando com o meu pastor, e hoje eu estou aqui. É muito interessante você falar sobre essa sua experiência do cuidado e do acompanhamento pastoral, né? Junto nessa sua fase de preparo, como vocacionada, se preparando, porque às vezes a gente recebe muitas mensagens de jovens aqui, né? Que falam, nossa, eu quero servir, eu quero ir para o campo, mas meu pastor ainda não diz que não é a hora, ou meu pastor quer que eu fique aqui, quer que eu aprenda. E eu acho que nessa ânsia que a gente tem, né, jovem, de querer ir para o campo, de querer colocar a mão na massa, às vezes a gente tem um problema, né? Às vezes a gente não quer aceitar essa espera e enxerga isso como um tratamento de Deus, como uma época de se preparar mais, né? De enxergar a nossa liderança como uma resposta de Deus na nossa vida, como você comentou. Isso. Não fazer o contrário, né? Gerar revolta, mas entender como a mão de Deus trabalhando mesmo, né? Na nossa vida. Como eu te falei lá no começo, né? Eu queria voltar para Jocum. Queria porque queria, né? Mas não era o tempo. Eu tinha acabado de me converter, era neófita, né? Assim ainda, na fé. E aí eu fui para Jocum, passei 15 dias e queria voltar para ficar mais tempo. Ele falou, não, peraí, vamos trabalhar um pouco você aqui na igreja, né? Então a gente precisa ouvir nossa liderança, os presbíteros, os pastores, né? E obedecer. Esse é o caminho. É verdade. E aí, agora que você foi efetivada, né? Desde que você foi efetivada, você está atuando na base, no departamento de treinamento, que tem o curso do CFM, que é o Centro de Formação Missiológica. Isso. Mas explica para a gente um pouco o que é ser missionário de base, né? Às vezes a gente comenta aqui, a gente fala, eu me apresento como eu sou missionária de base, mas às vezes, para quem ainda não tem um entendimento ou não entende, né? O que é ser um missionário de base, qual é a função de um missionário de base? Vou desvendar o mistério. Gente, missionário de base nada mais é do que alguém que fica, vai parecer redundante, né? Mas é alguém que fica na base. No meu caso, né, eu estou na base da APMT no Brasil. Então, dentro de uma base, existem vários departamentos. Existe o departamento financeiro, existe o RH, existe o CFM, né? E cada departamento, ele funciona em prol do cuidado daqueles missionários que foram, né? Então, a gente fica na base,
segurando as cordas daqueles que estão na linha de frente, né? Dando suporte para quem está fora de outros países, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, né? Que a gente tem contexto transcultural aqui dentro do Brasil. A gente tem os indígenas, a gente tem os quilombolas, os ciganos, né? Os indígenas, né? Eu já falei. Então, a gente tem vários contextos aqui também de transculturalidade aqui dentro do nosso país. Então, a base, ela serve para dar suporte a esses missionários. Que o financeiro cuida da parte das ofertas, né? Do envio das ofertas que as igrejas repassam, né, para a base, e aí o departamento financeiro faz essa distribuição para os missionários. O RH cuida de toda a parte de documentação, né, de autenticação de documento, de plano de saúde. E o CFM, né, que é o departamento que eu atuo atualmente, ele cuida diretamente da parte da preparação desse candidato antes dele ir ser efetivado como missionário, é um dos pré-requisitos, né? O CFM, então, o contexto de base é basicamente esse, é um conjunto de pessoas que trabalham em prol daqueles missionários que estão na linha de frente. E que atua de tempo integral, né? Isso, que atua de tempo integral. Agora foi bom você ter falado isso, Isa, que eu vou tentar explicar um pouquinho. É que é engraçado, né? Quando a gente é missionário de base, eu recebo várias pessoas falando assim: ô, Fernanda, quando você vai para o campo? É o que eu mais ouço. Uhum. Aí eu falo, não, mas aqui é o meu campo. Aí a pessoa olha para mim, não, mas eu tô falando campo, campo de verdade. Né? E eu queria dizer, gente, que assim, o missionário de base, eu estou missionária de base, né? Eu estou missionária de base na APMT. Mas quando eu não tô, né, no meu horário de servir lá na base, o mundo é o meu campo. Jesus, ele não chama uma instituição. Jesus, ele chama pessoas. Todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele foi chamado a missionar, ele foi chamado a pregar as escrituras, ele foi chamado, né, a falar desse evangelho, ele foi chamado para falar do amor de Jesus. Então, quando eu não estou na base, eu tenho o mundo para pregar, né? Eu tenho o contexto dos vizinhos, eu tenho o contexto, na época que eu fazia faculdade, da minha faculdade, fui tirar a habilitação, falei pro instrutor de habilitação, quando você vai para manicure, você fala de Jesus para manicure. Então, gente, o missionário, ele é missionário em tempo integral. Aquele que foi salvo por Jesus, ele foi chamado para pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo, né? Então, que você não espere ser enviado para a África, que você não espere ser enviado para qualquer outro contexto longe, né? Eu digo para você assim, tem uma frase que diz, floresça onde Deus te plantar, né? Floresça onde Deus te plantar. Seja bênção agora, onde você está. Aonde você está, você pode ser bênção, você pode falar do amor de Jesus, você pode pregar as boas novas, né? É só falar. Então, eu estou também na linha de frente. Não é porque eu estou ali no escritório, na base, que eu não sou missionária. Eu sou missionária em tempo integral. Lá, na base, e fora dela também. Né? Então, todos nós fomos convocados a essa grande comissão. Né? Então, a gente pode pregar em todo o tempo. Né? Todos nós somos missionários. Você falar isso, porque eu acabei de pensar agora também. Tem muito intercâmbio, por exemplo, de missionário que estava há muitos anos no campo e voltou para o Brasil e vem atuar na base, continua missionário e vem atuar na base. Ele se torna um mobilizador, ou ele atua diretamente na base, ou muitas pessoas que estavam na base e depois foram para um campo, né, e começaram a servir lá. Mas em todos os períodos as pessoas estavam servindo, as pessoas estavam dedicando a sua vida ali para a obra, né? Você está investindo na vida das pessoas que estão chegando para ter um treinamento, né? Ou de outros departamentos que está ali cuidando da documentação, que está ali servindo de diferentes formas, né? Mas é realmente uma dificuldade que a gente, como missionário de base, encontra, né? Das pessoas enxergarem a base como um campo. Isso. É que eu acho que as pessoas verem mais a localização, né? Eu acho que as pessoas têm... Eu também tinha essa visão. Eu digo para você, antes de me tornar missionária, eu achava que missionária era apenas aqueles que estavam... A gente fala muito de África, né? Que estavam no contexto africano, ou que estavam entre indígenas, sabe? Em outras realidades, assim. Mas depois que eu me tornei missionária e que eu entendi de verdade o ID,
né? É aquilo que eu falei, Deus chama pessoas, né? Deus nos convoca. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você vai entender o seu chamado. E o chamado é isso, é você falar das boas novas, seja na base, seja ao seu vizinho, seja na África, seja em qualquer lugar, né? Em tempo integral. Nós somos missionários em tempo integrais, em tempo integral. E além dessas coisas que você pontuou, você acha que existe uma outra dificuldade ou uma realidade assim mais difícil que o missionário de base enfrenta, ou que você especificamente como missionário de base enfrenta em relação à igreja ou em relação a outras pessoas também? Eu acredito que seja basicamente isso que eu falei, Bela, a questão dessa questão da visão, né? De ver que o missionário, não é porque ele está em um escritório que ele não está fazendo o trabalho de missionário, pregando a palavra de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus, né? Então, nós como igreja, nós precisamos entender. Esse é um dos desafios, fazer a igreja entender que o missionário de base, ele também é missionário, ele está lá na frente segurando as cordas, em tempo e fora de tempo. Porque quando eu não estou no escritório, eu estou fora dele, e o campo é onde? O mundo. E sem falar que a gente serve aos missionários até mesmo fora do escritório. Exatamente, exatamente. Ah, que bênção, Fer. E falando um pouco mais também agora especificamente sobre a sua atuação dentro da área do treinamento, né? Para quem ainda não conhece o CFM, ou está chegando aqui conhecendo a PMT agora, o que é o CFM, né? O que é esse curso que é um pré-requisito da PMT? Explica para a gente um pouco mais. O CFM é um centro de formação. O CFM, a sigla significa Centro de Formação Missiológica, né? Que é um curso preparatório para aqueles que desejam atuar em um campo transcultural, mas não apenas voltado, né? Para quem quer trabalhar no campo transcultural. É um curso, ele é aberto voltado para quem quer trabalhar na igreja local, trazer missões para dentro da sua igreja, preparar, né, um conselho missionário. Então, o curso ele é voltado para isso. E essa questão do curso, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre... Eu não sei se eu posso falar, Bela, sobre essa questão da importância, né, do preparo, né? Sobre essa questão do preparo, você falou agora do CFM, né? E o Centro de Formação Missiológica, ele prepara o missionário para enfrentar também a realidade no campo, porque no campo a gente vai encontrar dificuldade, né? Vamos lá, costumes diferentes, cultura diferente, língua diferente, desânimo, a gente vai ter desânimo, os missionários, né, deixam as suas famílias, deixam a sua cultura, deixam a sua realidade, então, é claro que às vezes eles vão ser acometidos por desânimo, né, por tristeza, por que não depressão, né, e aí, saudade da família, e aí quando não há o preparo, o missionário ele não vai estar ciente desses choques, né, desses choques culturais. Então, o preparo, ele visa justamente isso, para que o candidato ele conheça mais sobre a outra cultura, sobre as questões religiosas também. Isso é de grande importância, essa questão de conhecer a outra cultura, para que o missionário também não chegue no campo e ele tente transportar a sua cultura para dentro daquela cultura, o que não é, né, o papel do missionário. E essa importância da preparação é você conhecer o campo, conhecer a cultura, conhecer como se portar, conhecer como propagar a palavra em determinados contextos, e assim evita um sincretismo religioso, né? Então, é muito importante essa questão do preparo, até para o missionário não voltar precocemente do campo, né? Porque os desafios existem, né? Não é aquela coisa de perfeita, né? Em todos os lugares a gente tem dificuldades, então a gente precisa conhecer a realidade, porque o choque cultural é real, né? E com a preparação, com a capacitação, o missionário ele vai conseguir, digamos assim, suportar as dificuldades, né, que vão vir, né? E a outra coisa, né, eu costumo dizer que o que segura o missionário no campo, além essa questão da preparação é muito importante, mas o que segura o missionário no campo é a convicção. Quando você tem convicção que Deus te chamou para você estar ali naquele lugar, naquela cultura, os desafios eles vão vir, né?
os desafios, as dificuldades, mas você vai estar ali alicerçado em Deus, sabendo que você foi chamado para estar ali naquele tempo, né? Você está ali em obediência ao Senhor, e o Senhor vai dar graça, né? Vai te capacitar para estar ali. É claro que o suporte, né, da igreja é muito importante, né? Da igreja enviadora, o suporte pastoral, o suporte da família. Eu, graças a Deus, tive um apoio muito grande da minha família quando eu vim para cá, né? O pastor Agripino também, ele me ajudou bastante, né? Assim, porque eu tenho ele como um pai, assim, né? Falar que eu tenho o pastor Agripino como um pai, ele me deu um suporte emocional muito grande, a Mônica também, quando eu estava no começo, né, ali na base. Então, esse suporte emocional, ele é muito importante, né? Porque os desafios são muito intensos, né? O Senhor dá graça, mas é muito importante esse suporte. Entendi. E aí o candidato que chega, ele tem que cursar, né, o CFM, porque ele é um pré-requisito, né, para quem quer se tornar um missionário, mas também, como você falou, é aberto às igrejas, quem quer aprender, quem quer se aprofundar mais, né, às vezes trabalha num conselho missionário na igreja e quer Isso. aprender mais para poder levar na igreja. E aí, como funciona o curso? Tá. O curso, ele funciona assim. Ele aqui em São Paulo, a gente tem o CFM São Paulo, são 17 módulos, mais o estágio transcultural, que ele é obrigatório apenas para aqueles que querem se tornar missionários da agência, né, da PMT. A gente tem os 17 módulos, que ele acontece durante o ano inteiro. Então, a gente vai ter os 17 módulos aqui em São Paulo durante o ano inteiro. Mas, como é um curso em sistema modular, você pode começar, depende da sua disponibilidade, né? Porque funciona assim, durante a semana, em horário comercial, na segunda-feira, das 13 às 17 horas, de terça a quinta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17, e sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Então, nem todos têm disponibilidade, né? De deixar o seu emprego e tal. E muitos aproveitam os períodos de férias. E aí, algumas pessoas optam por fazer um módulo, 2 módulos, então você pode começar pelo primeiro, ou você pode começar pelo último, tudo vai depender da sua disponibilidade, mas quem quer se tornar missionário, né, efetivo da agência, precisa cursar, de fato, os 17, independente do tempo que ele leve para concluir, né? Uhum. Mas é um curso que ele não tem períodos de validade, os módulos, você pode fazer ele, se ele está sendo ofertado, você pode fazer ele durante o período, né, que ele está sendo ofertado, e o que mais, Bela? O valor é R$180. E ele acontece também, aqui em São Paulo, ele acontece na Igreja Unida de São Paulo. Agora, a gente oferece também ele no Nordeste, CFM Nordeste, que acontece lá em Recife. E aí acontece no Seminário Presbiteriano, né? Até então tem acontecido lá no Seminário de Recife. E lá o formato é um formato diferente, ele é mais intensivo, né? Uhum. Para aqueles que também, como eu te falei, não tem tanta disponibilidade assim. Então, ele acontece em janeiro. Em janeiro, a gente tem 4 módulos. A gente vai ter em janeiro, deixa eu fazer a propaganda se você quer se inscrever, né? A gente vai ter 4 disciplinas agora em janeiro de 2022. A gente não teve agora em junho, né? Eu me perco um pouco esse negócio de pandemia. A gente não teve em junho por causa da pandemia. A gente ofereceu algumas disciplinas online, no formato online, né? A gente conseguiu se adaptar à realidade que a gente estava vivenciando, graças a Deus não parou. Mas a gente tem esses 4 módulos no Nordeste em janeiro e 4 módulos em junho. E aí você consegue concluir o CFM Nordeste em 1 ano e meio, né? Que é janeiro e junho novamente. Então, é 1 ano e meio aí também de preparação, sempre nesse período de férias, janeiro e junho. Certo. Para você que está entrando agora, a gente está entrevistando a missionária Fernanda. Ela serve na base em São Paulo, no centro, no departamento de treinamento, e ela está contando um pouco para a gente sobre o que é ser um missionário de base, e especificamente sobre o curso do CFM. A gente já recebeu aqui uma pergunta que fala assim, os missionários de base são muito importantes para os missionários que estão no campo transcultural. Ah, não foi uma pergunta, foi um comentário. Foi uma afirmação.
Fê, e uma outra pergunta que eu queria fazer para você sobre o CFM, né? Qual que é o diferencial, assim, do CFM? Ele trabalha essa parte, uma parte teológica também, ele fala um pouco sobre estratégia, fala também como que é comunicar o evangelho numa outra cultura, né? Você está indo para um indígena, você está indo para um trabalho muçulmano. Como que é o dia a dia, né, na sala de aula do CFM? Gente, ó, o dia a dia é muito gostoso. Eu falo como aluna, né? Você também já foi aluna e você sabe, né? É muito gostoso essa questão do CFM, porque são módulos muito diferentes um dos outros, mas assim, eles se completam, né? Eles se completam. A gente tem módulo de caráter do missionário, que vai falar mais sobre o caráter, sobre como lidar com o sexo oposto em outra cultura, sobre como se portar. A gente tem introdução à missiologia, que fala, né, sobre missiologia, né, o próprio nome já diz, fenomenologia da religião, antropologia cultural. Então, são módulos completamente diferentes que eles se complementam entre si, né? E aí, quando você faz todos eles, você aprende. Quando você chega em determinada cultura, você, não 100%, né? Porque nada é 100%, mas você já sabe meio que como lidar, né, com aquela situação. Primeiro porque, assim, todos os professores, eles têm experiência de campo, eles têm vivências, né? Vivências missionárias de anos, assim. Então, eles têm uma bagagem muito grande, né? Então, eles trazem a bagagem deles de ministério, trazem situações que eles vivenciaram no dia a dia com outra cultura, falam sobre a questão de alimentação, sobre várias coisas. E aí, quando você chega dentro da sala de aula que você tem isso, tem um relacionamento, né, com os colegas ali, cada um vai compartilhando suas experiências. Então, isso é de uma riqueza muito grande, né? Então, o CFM, ele traz uma bagagem muito grande, né, pro missionário. É muito gostoso vivenciar esse período. Muita gente quer ir para o campo assim, né, sem cumprir, né? Porque quer ir de todo jeito, Deus me chamou, mas é muito importante essa fase de preparação. A gente tem que se preparar na vida para tudo, né? Então é muito Uhum. importante essa fase de preparação do CFM. E você falou bastante dessa troca, né? Que os professores eles têm essa vivência de campus, tem a parte acadêmica e tem a vivência de campo, que eu acho que é muito interessante para o candidato que está chegando, né? Ele ter esse primeiro contato com o mundo de missões transculturais, é uma porta também para ele ser direcionado para um campo, né? Se ele chega, às vezes as pessoas chegam, eu quero ir, né? Tipo, igual o Lucas, para a Mongólia. E Uhum. foi sempre o foco do missionário. Mas tem outras pessoas que não, que chegam abertas, e acho que ali no CFM eles têm essa troca e conseguem também ser direcionados, né? E isso foi o meu caso, né? O meu caso, a minha pretensão era voltar para a minha igreja, né, para o meu estado, e hoje eu estou aqui em São Paulo, e foi tudo isso de conversa de sala de aula, né? Claro que a gente sabe que Deus vai direcionando, né? Mas foi tudo ali, naquele momento gostoso, no compartilhar, né? Nesse momento dessa troca. E é engraçado que cada professor, né, que vai dar aula, se é professor dos indígenas, aí fala, ó, Deus está te chamando para os índios, né? E sempre nessa conversinha de canto, na hora do intervalo, na hora do cafezinho, que sai coisa, né? Então, são nesses momentos assim que Deus pode usar também para direcionar, né? Você. Muitos chegam sem o direcionamento, né? Muitos estão ali, ó. Eu vim para cá, eu vim estudar, vim me capacitar para que o Senhor me direcione para eu servir, né? E tal. E Deus usa ali também esses momentos, né? Para falar com a pessoa, né? Uhum. E é importante Sim. falar também que o CFM ele é um curso interdenominacional, né? Então, qualquer pessoa de qualquer denominação ele pode cursar, gente, o CFM. Você pode cursar, é um curso aberto, né, livre, para você que deseja cursar. Agora, caso você deseje tornar-se um missionário da agência, é necessário que você seja da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Mas é um curso Uhum. aberto. Qualquer pessoa que deseje fazer aí, pode se inscrever, né? Que vai ser uma Depois bênção. a gente vai deixar aqui salvas informações para quem quiser acessar e saber mais sobre o CFM, pode acessar as nossas redes sociais ou acessar o site que é apmt.org.br/CFM e lá também tem todas as informações que você precisa para conhecer mais do curso. Uhum. Fer, e além dessa parte teórica, né, que o CFM traz, de 17 módulos para as pessoas estudarem, tem também a parte prática, né? Tem o estágio. Isso. Conta para a gente como que funciona, o que que é o estágio e como funciona. Bom, o estágio
sempre acontece em julho, né? O estágio, ele é meio que o prático, né? O prático daquelas disciplinas que você estudou. É como se você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, geralmente é de 15 a 20 dias em um dos campos da PMT, e ali você fica lá esse período, né, nesse campo, assistido pelos líderes, né? A Mônica como coordenadora, né? Geralmente ela acompanha o estágio, né? Eu já fui aí eu fui um ano, acredito que foi para Huancayo, no Peru. O meu estágio foi lá na Bolívia. Eu lembro que foi na Bolívia na época. E aí é um tempo onde você evangeliza na outra cultura, onde você come da comida da outra cultura, onde você fala sobre o amor de Jesus, onde você se relaciona com as outras pessoas, com a outra cultura, né? Naquele período ali de estágio. Então, esse período também é muito importante, né? Na preparação do missionário para o campo. Ele vai ter um gostinho, assim, do que é viver em outra cultura, né? Vivenciar um momento em outra cultura. E aí ele é só obrigatório para quem deseja, de fato, ser missionário, né? Da APMT, aqueles que não desejam, mas podem participar também, caso queira, né? Mas só é obrigatório para aqueles que vão tornar-se missionário da agência. E é uma grande oportunidade também de abençoar um dos campos da PMT, né? Porque o estágio sempre atua num campo onde tem um missionário trabalhando, né? Tem uma igreja local. Então, você vai realizar um trabalho e vai ter uma igreja que vai acompanhar aqueles frutos, né? Não é um trabalho isolado. Então, é uma grande experiência mesmo. Isso, eu lembro na época do estágio, né, que eu fiz, e nesses outros estágios também que a gente acompanha, né? Acaba acompanhando essa questão da preparação antes do ir, dos candidatos. Você faz visita em presídio, faz evangelismo de rua, faz grupo pequeno em casa. Então, você compartilha, né, a palavra de Deus ali em outra cultura diferente. Então, é um tempo muito bom, assim, né? É um tempo muito precioso. Você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus, né? Em outra cultura que não é a sua. Né? Sem Então, falar que muita gente descobre o campo no estágio também, né? É Já verdade. tivemos várias pessoas que serviram num determinado país e aí depois que terminou os pré-requisitos foram servir naquele campo mesmo. Isso. Aí depois a gente que faz todo aquele trabalho, né? Você vai embora e aí os frutos, né, ficam ali naquela igreja e a igreja local vai cuidando, né? Das sementes, né? Aquelas pessoas que receberam a semente da palavra de Deus durante esse período de estágio. Então é muito abençoador. Muito abençoador mesmo. Inclusive, ó, a gente recebeu alguns comentários aqui. O Diego diz que em janeiro ele vai enviar 3 membros da igreja dele, na igreja que ele pastoreia, para o CFM Nordeste. Isso aí, Diego. Como a Fer falou, as inscrições para o CFM Nordeste estão abertas. É um período de intensivo, mas para você que às vezes trabalha e não tem um tempo de vir aqui para São Paulo, é uma grande oportunidade para você cursá-lo no Nordeste. O Bela, e também eu falo da importância da igreja enviadora, né? Dar esse suporte a esse missionário no envio, que muitas igrejas eu acho que pensam assim, o missionário só precisa desse suporte depois que ele se torna missionário. Não, o suporte da igreja local, ele é importante na fase da preparação também, né? Porque o missionário, ele vai sair da sua cultura, do seu estado, e ele vai para outro estado, ele vai deixar o seu emprego, ele vai deixar a sua família. Então, é muito importante a igreja local, a igreja enviadora, dar esse suporte, né, ao missionário, investir nessa fase de preparação, né? É muito importante mesmo. Diego, você tá de parabéns, viu? É isso aí. E porque acho que às vezes muitas igrejas até mesmo, né, querem ofertar só quando o missionário já chegou no campo, né? Mas até lá ele vai ter que estudar, então tem os custos do curso, né, de comprar livros, de se manter, às vezes ele vai ter que ir para outro lugar, então a pessoa que vem para São Paulo para fazer o CFM, né, tem alimentação, tem moradia, tem os Higiene gastos pessoal, do curso, deslocamento, o estágio, moradia, estágio, curso, né, que tem o valor do curso, tudo isso, né? E eu digo que é um investimento que a igreja está fazendo, né? Porque você vai estar capacitando o missionário para ele ser bênção também, ou na sua igreja, né, quando ele retornar, ou em outra cultura e aonde Deus levar, né? Então você vai estar fazendo um investimento. Sim, muito, muito importante. E como a igreja, ela acha que se você acha que ela pode participar mais assim do CFM em si, né? Pode aproveitar mais o CFM em si. Bom, a igreja pode aproveitar o CFM no sentido, como a gente está falando, de enviar, né? Não vou falar aqui de missionário,
enviar a pessoa, o membro da igreja local, para participar do CFM, né? Presencial, para ele ter essa oportunidade dele ter essa vivência dentro da sala de aula, conversando com outras pessoas, bebendo ali dos professores, né? Assim, sugando o máximo dos professores, que os professores, eles são capacitados, eles têm experiência de campo, né? Como eu falei, dessa vivência é muito importante. Então, da igreja aproveitar, né? Enviar os seus missionários, ofertar, orar por eles, dar suporte emocional também, né? Como eu falei, é muito importante. Então, é dessa forma que as igrejas podem aproveitar mais o CFM, né? Conhecer mais sobre a sua agência, né? Que muita gente também não conhece. Muitos presbiterianos e também de outras denominações ainda não conhecem, né? A APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, falar mais sobre a agência nas igrejas, né? Sobre essa importância do preparo, enfim, dessa maneira. É muito importante isso, porque a PMT, né, sendo uma agência denominacional, tem um curso, né, de formação e de preparação denominacional que as igrejas poderiam investir e enviar, né, seus membros para poder ter esse ensino, né, o ensino reformado de qualidade que visa a obra missionária em si. E aproveitar mais, né, dentro do que a nossa denominação tem a oferecer e conhecer o que a nossa denominação tem feito em missões transculturais também, né? Sim, com certeza. Conhecer os campos, conhecer mais os missionários, né, que estão em outra cultura. A gente tem a nossa revista Alcance aí, que tem contato dos missionários em e-mail. Você pode escrever uma cartinha de encorajamento para eles, né? Falando da importância, né, dele estar no campo, falar que você está orando. Gente, é muito gostoso receber, né, isso, assim. Ver que tem outras pessoas, a gente sabe que tem pessoas orando, mas receber uma cartinha, receber um e-mail, tô orando por você, tô acompanhando o trabalho que o Senhor tem feito através da sua vida, né? As plataformas da APMT tem falando sobre cada missionário um pouquinho, tem cartas também falando sobre os campos, sobre os trabalhos. Então, a PMT, a plataforma, assim, está repleta de informação, né? Assim, de informações, caso você queira conhecer mais sobre os missionários, sobre a agência, é só, né, apmt.org.br que você tem muito material aí para você enriquecer aí a sua caminhada. É verdade. E, Fê, sobre o CFM, muita gente pergunta para a gente sobre ele ser online. Se ele funciona online, como que é essa questão? Gente, o povo gosta do online, né? Mas eu entendo, né? Assim, eu entendo, algumas pessoas têm essa necessidade do online, mas o CFM, a gente teve algumas disciplinas online, foi devido, né, à pandemia, né? Foi devido à pandemia, tudo aquilo que a gente vivenciou, né, no ano passado. A gente teve que se adaptar à nova realidade, né? Acredito que as empresas, né, todo mundo teve que se adaptar, então a gente teve que se adaptar também. Então a gente acabou fazendo também o CFM no formato online, né? Não offline, no formato online. Então, para a gente não ficar parado, né? Para dar continuidade ao trabalho, para não ter tantos prejuízos na capacitação, digamos assim. Então, a gente ofereceu esses módulos online, mas o curso é 100% presencial. 100% presencial, gente. Gente, é gostoso. O presencial é muito gostoso. Sério. Não tem nem comparação o curso presencial para o online. Não tem comparação. Aquele momentinho ali do café, dessa troca, assim. Faz um presencial para você ver e depois você me conta. É verdade. Fê, também falando agora um pouco também sobre sobre ser um missionário de base, né? Missionário de base também divulga nas igrejas, também vão às igrejas, como que é também essa atuação do missionário? Missionário de base, como eu falei, né? Um missionário igual a qualquer outro missionário, em tempo integral, está na linha de frente também. E sim, nós vamos nas igrejas, quando recebemos convite, nós fazemos a divulgação do nosso projeto, nós fazemos a divulgação de outros projetos, de outros missionários que estão atuando em outras frentes, né? Então é a mesma coisa, o mesmo formato de um missionário de base é o mesmo formato do missionário daquele que está em outra cultura, né? Só a questão geográfica que é diferente.
Então, você que está aí nos escutando, que vai ouvir essa live depois, a Fernanda também está aí disponível para visitar as igrejas, aproveitando que o missionário de base está aqui em São Paulo, né, no Brasil, então ele é mais fácil de ter acesso, de você levar ele à sua igreja para poder falar sobre missões, para poder apresentar o CFM àqueles que ainda não conhecem, né, para poder falar da agência, falar do que a PMT tem feito. Então, se você aí quiser ter a Fernanda na sua igreja, a gente vai deixar também o contato dela aqui na sala, nas nossas redes sociais, para convidá-la também para ministrar na sua igreja. E, Bela, tem uma coisinha que eu vou falar rapidinho, que geralmente as pessoas que vêm de outros estados, elas têm dificuldade na questão da moradia, né, da hospedagem. Então, entre em contato com a gente. O CFM, ele não oferece, né, ele não oferece hospedagem, mas a gente indica, né, locais próximos, locais com custo-benefício, né, que vale a pena, com custo-benefício bom, que vale a pena. Então, entre em contato com a gente, que a gente dá também essa forcinha para vocês, nessa questão de dicas, né? Tem pessoas que ficam em... Como que fala? Me fugiu o nome agora. Em pensões de estudante, assim. Entendeu? Que é só para estudante. Então, é um valor baixo, assim, digamos assim. Pessoas que ficam em hotel e dividem quarto e dá para dividir despesa. Então, entre em contato com a gente, que a gente pode dar esse direcionamento também para você, essas dicas aí. A gente que está morando aqui Tanto de São Paulo quanto do Nordeste, né? Dos dois lugares. Tanto de um quanto do outro. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui a respeito mais do CFM, que a Fernanda não respondeu, mande aqui pra gente, que a gente ainda tem mais alguns minutos de live para ela poder responder dúvidas sobre o CFM, sobre a PMT, sobre o ministério dela. E enquanto isso, eu queria, Fê, que você compartilhasse também alguns pedidos de oração conosco. A gente sempre aproveita a nossa live para poder orar pelos nossos missionários, né? Como igreja, a gente também fazer parte da vida deles, do ministério deles, das bênçãos, dos pedidos de oração que a gente precisa interceder. Então, tanto agora quanto as pessoas que vão ouvir a live depois, poderem orarem por você, por sua família, por seu ministério. Isso, com certeza. Então, os pedidos de oração, assim, é basicamente pela saúde, né? Para que Deus continue nos dando saúde, nos dando força para continuar exercendo, né, o trabalho em missões, fazendo missões no escritório, seja em qualquer lugar. A oração pela minha família, né? Para que Deus continue sustentando a nossa vida, nos dando graça, pelo meu filho, né, Tito, para que a gente continue educando ele, para que ele continue caminhando nos caminhos do Senhor. Peço oração também para que Deus levante, quem sabe hoje nessa live, né, novos vocacionados. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Novos vocacionados, né, para a base, né, da APMT. Muitos alunos têm chegado, a demanda tem aumentado, então que você ore, né, para que Deus direcione você para a base da APMT e para que Deus continue capacitando, né, os professores, né, e toda a equipe da base, que é a Mônica, o pastor Agripino, né, o nosso executivo, a Mônica, coordenadora, aí tem o Marco Antônio que trabalha no financeiro, a Ariane, a Dona Nícia, a Gisele, a Isabela, que trabalha na comunicação, essa que está aqui, né, junto com a gente, a Emma, o pastor Cornélio e toda a equipe, né, para que Deus continue dando graça e força a todo mundo aí. E é isso, gente. Amém. Você falou uma coisa importante que eu vou querer encerrar a live com essa pergunta. Existem vagas para trabalhar na base, né? Como uma pessoa pode servir na base? Todas as profissões, todos os dons, o que a base precisa? Bom, gente, a base precisa de servos, seja qual for a sua formação, né? Engenheiro, psicólogo, professor, cientista. Da comunicação. Né? Da comunicação, você que trabalha com finanças, né? Vai ser bem-vindo, né? Para somar com a gente na base da PMT. Trabalho muito importante. Né? Cada um tem sua importância, né? Nesse trabalho. E Deus vai ser glorificado através da vida de cada um. Que é o que mais, que é o que mais importa, né? Na verdade. A gente costuma falar, né, que a base ela é um escritório, então alguns serviços de escritório, né, que você realiza são de
muita importância. Às vezes você acha que aquilo que você faz, né, aquilo com a sua profissão, você não conseguiria servir no reino, mas você com certeza abençoaria os missionários, abençoaria a igreja, né, porque abençoa a agência como um todo. Então, toda a área, com certeza a gente vai achar um lugar lá para servir, para abençoar. E também como experiência própria de trabalhando na base, é uma bênção também servir aqueles que servem, servir aqueles que estão atuando. Então, às vezes é algo que você faz especificamente, que o outro não faz, então que você poderia servir e abençoá-lo. Então, é um campo missionário tanto. Sim, verdade. Trabalhar com equipe, trabalhar com igreja, trabalhar com os missionários é muito gratificante, né? E a gente consegue usar todos os nossos dons e talentos lá, com certeza. Sim, sim. E é aquilo que eu falei, né? Seja a bênção agora, onde você está, né? Seja missionário e atue no seu campo, onde você está. Se seu campo é a sua vizinhança, seja uma bênção na sua vizinhança. Se seu campo é a sua casa, seja uma bênção na sua casa. Se seu campo é na África, na Ásia, seja uma bênção. Faça aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar, né, as Escrituras Sagradas. E a nossa comida deve ser, como diz lá em João, fazer a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra, em tempo e fora de tempo. Amém. É isso mesmo. Fê, muito obrigada pelo seu tempo, por ter dedicado essa hora aqui para a gente, compartilhando o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Creio que muitas pessoas foram abençoadas aqui e serão, que vão ouvir essa live depois. Se você gostou do Ministério da Missionária Fernanda, gostaria de investir na vida dela, no trabalho que ela tem realizado na bênção, na base, e sendo bênção, entre em contato com ela, a gente vai deixar salvo aqui nas nossas redes sociais o contato da Fernanda, as informações. Então, se você quer levá-la à sua igreja, leve o projeto dela à sua igreja, seja parceiro dela também, missionários de base também precisam de parceria. Então, seja bênção na vida dela. Entre em contato, a gente vai deixar salvo aqui, tá joia? E a gente espera você na próxima terça-feira, vamos ter a última live do ano, depois a gente volta o ano que vem, vamos ter mais uma live e a gente aguarda você na próxima terça às 6 horas. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Que Deus Eu te que abençoe. agradeço, Bela, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Até mais, gente. Beijão. Pessoal de casa, até mais e até a gente se vê na terça que vem. Um abraço.